Olá, queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 5, seria a continuação, né? Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a questão do nascimento do capitalismo e o processo de industrialização, que a gente sabe que a industrialização ela iniciou, né, nos primórdios, digamos assim, né, nos países, né, da Europa, principalmente na Inglaterra. Então a gente falou desse crescimento industrial que está relacionado, né, com também atrelado à urbanização, né, após isso falamos um pouquinho sobre a mecanização do campo e mecanização, assim, num caráter abrangente dos sistemas de produção que estão relacionados com a Revolução Industrial. Então, a gente pôde ver e perceber que o espaço econômico europeu ele é altamente industrializado, né? Justamente pelo fato de ter iniciado com o processo de industrialização. Então, a partir disso, nós falamos de algumas atividades que envolviam a agricultura, a pecuária, a pesca, atividade extrativa e os transportes. O que a gente tem que deixar aqui ressaltado é que essas atividades elas têm um caráter diferencial quando a gente está falando dos países ricos desenvolvidos, porque a gente sabe que os patamares eles são diferenciados tanto na questão econômica, tanto na questão política, na questão cultural, na questão dos índices, né, principalmente, por exemplo, relacionado ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente sabe que tem um diferencial. Então, quando a gente está falando da Europa, a gente está falando aí de um continente que tem, sim, uma sociedade e um espaço econômico bem diverso. Então, a partir disso, a gente vai falar aí um pouquinho sobre a União Europeia, que é um bloco econômico, e a gente já falou em outros momentos que toda vez que a gente fala em bloco econômico, a gente está falando da junção de países para alcançar algum objetivo ou vantagens, sejam elas políticas e econômicas, principalmente. Então, a necessidade de estabilizar política e economicamente a Europa bem como de reerguer o continente perante o mercado internacional, motivou várias tentativas de integração entre países europeus no pós-Segunda Guerra. Aqui isso é uma imagem para a gente ver do quais países a gente está falando, né, do continente, que vai envolver a Espanha, a França, né, a Itália, né, que são grandes nomes aí do continente. Ainda durante a Segunda Guerra, né, em 1947, um acordo firmado entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né, o Benelux criou uma zona de livre comércio entre os países membros. Aqui a gente faz só uma pausa, porque quando a gente começa a falar de zona de livre comércio, a gente está falando das fases de integração de um bloco econômico. Então, para a gente relembrar, a gente tem que ter em mente que cada bloco econômico antes mesmo de sua criação, estabelece seus objetivos e o nível de integração econômica cujos países membros terão. Então, dependendo do tipo, né, de integração, os blocos eles podem ser classificados em zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária e a integração econômica total. E no caso aí nós estamos falando da zona de livre comércio. No caso, né, aí as barreiras ao comércio de bens entre países membros são eliminadas, mas este mantém autonomia na administração de sua política comercial, né? Uma outra característica de uma outra fase de integração seria o mercado comum, em que ela superada a fase da união aduaneira, atinge-se uma forma mais elevada de integração econômica, em que são abolidas não apenas as restrições sobre os produtos negociados, mas também as restrições aos fatores produtivos, né, trabalho e capital. E aí, no caso, a gente sabe que mais para frente, com essa questão dos blocos econômicos, a Europa ela também aparece associada com a União Econômica, né, e Monetária.
associada à supressão das restrições sobre investimentos de mercadorias e fatores com um certo grau de harmonização das políticas econômicas nacionais, né, de forma a abolir as discriminações resultantes, né, de disparidades existentes entre essas políticas, tornando-as o mais semelhante possível. Então, o que eu quero dizer assim com isso? É que toda vez que nós falamos, né, no caso aí do Benelux, a gente está falando de uma das primeiras e mais antigas formas de articulação. Então, seria o bloco econômico aí mais antigo existente. Antes de chegar na União Europeia, vem essa primeira intitulação aí de Benelux, que tinha aí, né, uma zona de livre comércio entre os países membros. Logo em seguida, em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, estabelecendo-se a livre circulação de carvão, ferro e aço entre seus países membros, visando estimular o crescimento industrial. Participaram dessa comunidade, no caso a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. No caso, os resultados dessa união foram tão positivos que em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, esses países criaram a Comunidade Econômica Europeia, CIE, o Mercado Comum Europeu, MCE, que visa facilitar as relações comerciais através da livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, diminuindo a burocracia e reduzindo tarifas alfandegárias. Então aí vocês estão percebendo como é dinâmica essa questão, né, de fases de integração e o que é estipulado, né, para que possa existir essas interferências entre os países, né, articulações, eu diria. Então, esse bloco europeu ele gerou o embrião do que atualmente conhecemos como União Europeia, né, UE, nome dado para a integração dos países europeus após a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. À medida que mais países iam aderindo a esse bloco econômico, mais se consolidava a ideia da Europa como uma unidade político-econômica, pois a experiência demonstrava que esse tipo de associação ou unificação fortalecia a economia dos países membros. O euro, nova moeda europeia, foi inicialmente adotado por 12 países e até dezembro de 2001 funcionou apenas como referência para preços, contas bancárias e moedas nacionais. Então, a partir de janeiro de 2002, o euro se consolidou, passando a circular no lugar das moedas dos países que aderiram prontamente, né, à mudança, como França, Alemanha e Itália. Então, aí, quais são as principais economias da União Europeia? E aí tem alguns nomes de alguns países aí que tem muita ênfase. Então, o que vem primeiro é a Alemanha, né? A segunda fase da Revolução Industrial foi liderada pelos Estados Unidos e pela Alemanha, maior potência econômica da Europa atualmente. Exemplo de superação, a Alemanha manteve sua capacidade administrativa e a alta qualificação tecnológica, mesmo com a destruição do seu parque industrial e da própria divisão interna após a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente está falando aí dessa divisão, aqui no período da bipolarização, né? Guerra Fria, associado ali à disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, em que uma representava o capitalismo e a outra o socialismo, a gente sabe que a Alemanha ela foi dividida, né, em duas, oriental e ocidental, e que tinham aí as características, de um lado a questão capitalista e de outro lado socialista. Então a gente está falando aí quando a gente fala dessa superação, a gente está falando aí das transformações que o país passou. Essa rápida reconstrução econômica da ex-Alemanha Ocidental entre 1950 e 1960 foi chamada de milagre alemão e contou com o apoio financeiro norte-americano através do Plano Marshall. Assim,
a indústria ocidental alemã não somente se recuperou, mas se tornou a mais poderosa da Europa. No decorrer da década de 1990, foram investidos cerca de US$ 1 trilhão na reunificação da Alemanha. Isso elevou a dívida pública e as taxas de juros, mas já no início do século XXI, o país começava a sair da crise com a ajuda dos sólidos valores culturais de sua população e de empresas competitivas que suportaram as dificuldades e as venceram. A Alemanha se tornou um dos maiores complexos industriais do mundo. E disso a gente não tem dúvida, né? É um nome, né, que está aí com grande força no atual cenário geopolítico mundial. Outro país da Europa que tem muito nome, né, e peso nas relações, inclusive comerciais, é a França. Pioneira na atividade industrial, a França é atualmente uma das mais importantes nações da Europa Ocidental, além de figurar entre as maiores economias do mundo. O país tem passado por diversas mudanças no setor industrial, com o objetivo de atingir um maior crescimento econômico e de competir com os demais países da Europa e do mundo. A implantação de uma política de desconcentração econômica, por exemplo, tem possibilitado esse desenvolvimento, uma vez que diminuiu o excessivo poder antes concentrado em Paris. Então, no caso aqui, a gente tem uma imagem, né, que está mostrando a França, regiões industriais. Então, aqui na legenda, e que está por coloração, a gente tem as áreas industriais antigas, que é isso que tem em rosa, essas partes aí em rosa. Em amarelo, centro industrial portuário, que geralmente está próximo do oceano ou próximo dos rios, né? Grande eixo industrial, que está em laranjado. Grande metrópole industrial, vai aparecer aí o ponto, né, em roxo, e inclusive aí parece Paris, que é citado aí no tópico de cima, né, excessivo poder antes concentrado em Paris. Então isso é um ponto, né, de metrópole industrial. E aí aparece centro industrial secundário, indústrias dispersas e atividade terciária dominante. Tá? Isso é só para a gente tentar ver na especialidade quais são esses pontos. Medidas como essa reduzem as diferenças regionais que tanto dificultavam a progressão da economia francesa e permitem ao governo investir nos avanços tecnológicos que criam condições para o desenvolvimento de vários tipos de indústrias, no caso elétricas, eletrônicas, químicas, eletromecânicas, entre outras, com sedes espalhadas por todo o território francês. Outra condição favorável ao crescimento da França tem sido a intensa produção de energia hidrelétrica, bem como de energia nuclear, fotovoltaica, né, solar e maré motriz, força das marés. Mais de 77% da energia elétrica do país provém de centrais ou usinas termonucleares, e além disso, são bastante elevados os investimentos em tecnologia de ponta. Isso daí a gente sabe, porque os países ditos desenvolvidos, principalmente aqueles que iniciaram o processo de industrialização, eles sempre investiram em ciência, tecnologia, e com isso, né, o que torna a questão de informação, né, informatização, muito evidente nesses países. Então, foi aquilo que eu falei também para vocês de uma vez. Se um país ele quer se tornar de ponta ou ter uma questão diferenciada no cenário geopolítico, o país, para ele crescer, ele tem que saber investir em saúde e educação principalmente. E aí a gente sabe que a questão tecnológica também influencia nisso. E aí um outro país com nome dentro do continente é o Reino Unido, e é constituído pela Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia, e pela Irlanda do Norte. Dentre eles, a Inglaterra é o país mais povoado e também o mais importante política e economicamente. Antes do seu ingresso no Mercado Comum Europeu, MCE, em 1973, o Reino Unido adotava uma política de isolamento em relação ao restante da Europa e
privilegiava as relações comerciais, militares e políticas com os Estados Unidos e com os países da Comunidade Britânica de Nações, criada pela Grã-Bretanha e formada por suas ex-colônias. Sua participação na integração europeia representou uma considerável mudança na política econômica do país. E aqui a gente tem, né, as grandes regiões industriais do Reino Unido, e aí aparece a questão indústria química, indústria mecânica, indústria eletrônica, indústria têxtil e também indústria siderúrgica, indústria automobilística, indústria naval, grandes regiões industriais. E aí é mais ou menos como se dá a especialização e as cidades, né, que tem o nome. E na observação, o que a gente tem para falar? Que a região que engloba os vales do rio Reno e de seus afluentes, Meno e Ruhr, é a mais industrializada da Alemanha, que é voltando para a questão da Alemanha, né, que eu coloquei para fazer uma comparação. Né, e tem na cidade de Frankfurt o principal centro financeiro do país e o segundo da Europa, depois de Londres. Eu achei mais cabível botar essa observação aqui porque ele fala assim no texto, né? No pós-guerra, o parque industrial se modernizou rapidamente, obtendo ganhos de produtividade maiores que o Reino Unido e da França. Então, aí é só para ressaltar a importância da Alemanha dentro dessa questão aí econômica do continente, tá bom? Na próxima aula a gente ainda vai continuar com esse capítulo porque ele é denso, mas a gente está dando prosseguimento, tá bom? Até a próxima.